Parashá Lech Lechá, que significa vá para você. Nessa porção vemos quando Deus chama a Abrão para deixar sua terra natal e parentela e ir para a terra que Deus lhe mostrará. Também vemos o pacto de Deus com Abrão, prometendo abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. Ele também promete dar a Abrão e a sua descendência a terra de Canaã. Também vemos a história de Sarai, a esposa de Abrão, quando ela oferece a sua serva egípcia, Agar, para conceber um filho a Abrão, uma vez que Sarai era estéril. Agar dá à luz então a Ismael. Outro tópico importante nessa paraxá é quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão. E o nome de Sarai é mudado para Sara, que significa princesa. Em continuação, Deus promete que Sara conceberá um filho, Yitzhak, e que através dele a aliança de Deus será estabelecida. Também vemos a visita de 3 anjos que aparecem a Abraham e Sara, e eles anunciam o nascimento de Yitzhak e também visitam Sodoma e Gomorra. Através disso, Abraham fica sabendo que Deus pretende destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E nesta ocasião, Abraham intercede por estes povos, para que Deus não os destrua. Porém, no fim, nós vimos a destruição de Sodoma e Gomorra devido à sua corrupção. Mas Deus salva a Ló e as suas filhas. A Parashá Lech Lechá é rica em diversos aspectos. Talvez a maior lição que ela nos traz seja sobre decisões e atitudes. Em todas as gerações sempre houveram dificuldades em vários sentidos e para todos os seres humanos. No entanto, quando se trata de uma vida que busca uma conexão com Deus, os desafios são de fato ainda maiores e as dificuldades aumentam significativamente. Nossa natureza humana nos leva a frequentemente buscar a zona de conforto e seguir o exemplo da maioria à nossa volta, para nos sentirmos seguros. No entanto, esse parâmetro não deve servir de base para quem deseja andar com Deus. No início, a proposta de Deus para Abrão parecia absurda. A ideia de abandonar sua vida estável, seguir uma voz misteriosa e vagar sem um destino aparente, era no mínimo sem sentido. No entanto, Abrão demonstrou uma fé notável. Acatou a proposta sem ter todas as respostas e sem ter todos os parâmetros bíblicos, assim como nós temos hoje, e que mesmo assim muitas das vezes falhamos. O exemplo de Abraão nos ensina a importância de confiar em Deus e estarmos dispostos a seguirmos o seu chamado, mesmo quando isso parecer desafiador ou ilógico aos olhos humanos. A Parashá Lech Lechá destaca como a fé é importante, mas o quanto ela precisa ser evidenciada com decisões e atitudes. Deus disse: vá para a terra que eu te mostrarei. Mas por que ele não disse para onde ir? De acordo com Rashi, Deus não revelou a terra imediatamente a Abraão para torná-la querida aos seus olhos e recompensá-lo ante cada boa declaração sobre a terra. De acordo com Or Achaim, Deus lhe contou sim aonde ir, mas a Torá não revela e não relata esse detalhe, visto que ele pode ser subentendido. De acordo com Abravanel, Deus não queria que os outros seguissem a Abraham, por isso ele não lhe informou sobre o seu destino. E de acordo com Baal Haturim, a palavra eu te mostrarei tem o mesmo valor numérico da palavra nuvens. E isso significa que Abraham foi guiado por nuvens até chegar à terra designada. Por que o nome de Sarai foi mudado para Sara? Rashi diz que Sarai, tendo como sufixo a letra Yud,
significa minha princesa, sugerindo que ela é uma princesa para mim, no caso para Avraham, mas não para os outros. Agora, Sara será o seu nome. A ausência de qualquer sufixo indica que ela será princesa para toda a humanidade. Lech lecha, me'artzecha, umi moladetecha, uma beit avicha el haaretz asher haarecha. Assim começa a leitura dessa paraxá. E essas palavras nos trazem uma lição prática. Lech lecha, usualmente traduzido como vá por você, também pode ser entendido como vá para você. Isto é, revele a sua verdadeira identidade. Você é um filho de Avraham. Então, faça isso. Me'artzecha, da tua terra. Significa afaste-se do seu mundanismo, de seus desejos físicos. Umi moladetecha, do lugar do teu nascimento. Não cumpra os mandamentos por hábito, como uma rotina habitual que você segue de forma mecânica, a qual foi levado a seguir. O Mebeit Avichá, da casa do teu pai. Dentro do pensamento racídico, sabedoria é chamada de pai. E neste versículo, o pai se refere à sabedoria da má inclinação. E a Torá nos fala, afaste-se do seu pai. Não seja um sabichão no que diz respeito aos mandamentos. Não os racionalize. E através de tudo isso nós chegaremos a El Haaretz Asher Haarecha, a terra que eu te mostrarei. Deus nos conduzirá para ela e nos revelará a verdadeira espiritualidade, a terra sobrenatural de Deus. Venha e veja, assim como a Shekhinah não se revela num lugar inapropriado, ela também não aparece para ninguém que seja indigno dela. Assim, desde o momento que Ló planejou retornar aos seus maus caminhos, o Espírito Divino partiu de Avraham. E quando Ló se separou dele, o Espírito Divino voltou a descansar em seu lugar. É por isso que está escrito: e Deus disse a Abrão, depois que Ló foi separado dele. Avraham viu que Ló voltou aos seus maus hábitos. Então ficou com medo e disse: será que porque eu me associei com ele, eu perdi a porção sagrada a qual Deus me adornou? Mas assim que Ló o deixou, Deus disse: agora levante os olhos e olhe do lugar onde você estava. Qual o significado das palavras do lugar onde você estava? Elas significam o lugar ao qual você se apegou desde o início e no qual você foi adornado pela fé completa. Para o norte, sul, leste e oeste, as direções de suas primeiras viagens. E estes são os níveis supremos com os quais ele foi adornado pela primeira vez com fé completa. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você virá o Messias Yeshua, e todas as nações da terra e em todas as direções serão abençoadas. Como Yeshua disse: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Avraham, Yitzhak e Yaakov no reino dos céus. Então Avraham recebeu a boa notícia de que Deus não se afastaria dele nem de seus filhos para sempre. Por que Avraham precisava sair da sua terra, do meio da sua família? Desde o início do livro de Gênesis, podemos constatar que alguns problemas que nasceram no contexto familiar geraram destruição em massa depois de algumas gerações. A primeira família, Adam, Rava, Caim e Hevel, tiveram o primeiro desastre, onde Caim matou seu irmão Hevel. Após a morte de um inocente, a terra foi contaminada com sangue, o que desencadeou uma grande corrupção na humanidade.
com o passar das gerações. A solução? O dilúvio, o extermínio por parte de Deus como juízo sobre a terra. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes, mas logo após o ocorrido, um novo problema familiar começa. Cã peca contra o seu pai e é amaldiçoado. Depois de um tempo, surgem os cananeus, povo descendente de Cã, um povo que, devido à maldição que estava ao seu patriarca, havia se corrompido terrivelmente. E isso resultou em algo terrível que nós vemos nessa paraxá, a destruição de Sodoma e Gomorra. E claro, além disso, Deus havia decidido tirar as terras de Canaã e as considerar o povo hebreu descendentes de Shem, o filho abençoado de Noé, sobre a condição de que eles deveriam eliminar todos os cananeus, pois assim como na geração do dilúvio, eles também estavam contaminando a terra. E a ordem de juízo de Deus era para exterminar homens, mulheres, crianças e animais. Enfim, tudo estava consagrado à destruição, pois a iniquidade havia chegado ao limite. Pois bem, na história de Abraão também não foi diferente, pois um problema familiar envolvendo Ismael, o filho da serva, e Isaac, o filho de Sara, gerou todos os problemas e conflitos entre judeus e árabes que conhecemos na história, inclusive a guerra atual. Claro que em ambos os povos existem pessoas do bem, pessoas pacíficas, mas uma minoria tão problemática consegue trazer um verdadeiro caos para o mundo. E para quem acha que o problema é recente e não tem a ver com religião, isso tudo que nós estamos falando é o verdadeiro contexto por trás do que a mídia nos mostra. Mas não é só isso. Assim como os problemas que nasceram num contexto familiar, como vimos anteriormente, e que culminaram em destruição e juízo, os conflitos no Oriente Médio poderão desencadear uma grande escalada, uma guerra mundial e trazer a era messiânica, onde haverá também juízo. Agora, eu gostaria que você não me interpretasse mal. Eu sou a favor da causa dos inocentes, independente do lado, se são israelenses ou não. Porém, diferentemente da cultura humana da atualidade, Deus não é politicamente correto. Eu gostaria então de apresentar uma profecia que consta na Bíblia. Ela está em Sofonias no capítulo 2, verso 4 ao 7. Porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral do povo dos quereitas. Ó terra dos filisteus, eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral pertencerá aos remanescentes da casa de Judá. Nós sabemos que os palestinos não são filisteus, mas não receberam esse nome à toa. De certa forma, é uma alusão tendenciosa para indicar que são povos que habitavam aquela região antes de Israel e por isso teriam um direito legítimo. Mas isso não é verdade, embora, claro, seja um povo que mereça a sua terra, o seu estado, todos os direitos que qualquer povo merece. Mas olha só, com o texto, a profecia apresentado, eu não quero dizer que estou torcendo ou que devemos torcer pela morte de inocentes e nem pela destruição de Gaza. Não é disso que eu estou falando, mas que no mínimo nos atentemos para os acontecimentos e as suas possibilidades e possamos avaliar isso biblicamente. O que eu realmente queria falar é que muitos enxergam Deus unicamente pelo atributo do amor. E no contexto atual, seria inadmissível afirmar que Deus estaria de acordo com uma grande destruição sobre o planeta. Ok,
Mas então nós vamos riscar o dilúvio da Torá? Vamos eliminar da Torá os textos em que Deus ordena a destruição de povos inteiros, assim como foi quando Israel conquistou Canaã? A verdade é que precisamos lidar com o atributo de Deus chamado justiça, e que sim, a ira dele no final dos tempos será devastadora. Nós vemos diversas profecias bíblicas que apontam para isso. O juízo de Deus. A sociedade religiosa moderna criou um Deus diferente da Bíblia. É verdade que ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Mas já parou para pensar que tipo de morte Yeshua sofreu? Foi horrenda. E foi assim, pois ele bebeu do cálice da ira de Deus que era destinado a nós. Mas, se nós não nos voltarmos a Deus através de Yeshua, o que nos resta, senão o cálice da ira de Deus? O juízo de Deus é terrível, e não podemos negar isso, a não ser rejeitando completamente as Escrituras Sagradas. Mas isso não vai mudar nada, pois tudo irá se cumprir. Olha só que interessante esse relato que está em Lucas 13, do 1 ao 5. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Yeshua que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Yeshua respondeu: vocês pensam que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, vocês todos também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Gente, a solução para o mundo não é um acordo de paz entre governos, não é uma solução geopolítica para o Oriente Médio, e sim Yeshua HaMashiach. E eu digo, não só uma solução para o Oriente Médio, porque talvez quando olhamos para lá, nós pensemos que eles têm mais pecados, ou por qualquer motivo que possa passar pelas nossas mentes, possamos acreditar que eles merecem aquele sofrimento e nós não. A verdade é que o mundo todo merece a ira de Deus. Olha só, não estou julgando ninguém, mas é muito tendencioso por parte do ser humano olhar o grande sofrimento de uma pessoa e atribuir a ela um nível de pecado maior do que o seu próprio pecado. No dia 7 de outubro, morreram muitos jovens em Israel que estavam em uma balada, em uma rave, fazendo uso de entorpecentes, bebida alcoólica, talvez praticando imoralidade. Mas vale lembrar que também pessoas sérias, de família, religiosas, soldados, foram brutalmente assassinados. Então, isso nos deve trazer o seguinte parâmetro: todos nós somos réus da ira de Deus. Não importa o grau, o tamanho, a dimensão do nosso pecado, todos nós merecemos a condenação. E eu registro aqui, mais uma vez, a minha solidariedade ao povo palestino e ao povo de Israel por suas vítimas. Mas a única solução para toda a humanidade é o Evangelho de Yeshua HaMashiach. Somente assim seremos salvos. Shalom, shalom.